Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Aqui é a pastora Lília de Vera Cruz, Porto Seguro, pela misericórdia do Senhor. Sou esposa do pastor Evandro, vocês já me conhecem daqui. E nessa manhã eu quero me reportar a vocês a respeito desse texto maravilhoso que estamos meditando no Desperta Débora desse mês de abril. Tenho visto palavras incríveis extraídas desse texto. E confesso que não sei o que posso acrescentar, mas o Espírito Santo tem tudo a acrescentar. E a palavra de Deus se renova, né, nas nossas bocas. É um texto maravilhoso de Isaías, no capítulo 44, e o verso 3, que diz assim: E derramarei água sobre os sedentos, e torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Que palavra poderosa, né, irmãs? Que palavra poderosa. Como essa palavra tem crescido nas nossas bocas, porque é uma promessa grandiosa demais. É uma promessa extraordinária. O nosso Deus, Ele está nos prometendo que apesar do que os nossos olhos estão vendo hoje, apesar de toda a dificuldade que assola esta geração, apesar de nem todos nós termos diante dos nossos olhos uma casa completa de filhos e netos na presença do Senhor, onde há essa sequidão, às vezes trazida por histórias do passado, histórias que foram deixadas para nós como um legado, às vezes proporcionado por nossos casamentos, por nossas famílias, nossas lutas pessoais, às vezes ocasionado por um casamento, por uma dificuldade que veio de um relacionamento fora da presença de Deus. Nós temos filhos em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, em muitos lares. Temos filhos disfuncionais, porque somos muitas vezes de famílias disfuncionais. E apesar disso tudo, há uma promessa de Deus sobre os filhos, sobre a posteridade, sobre as próximas gerações. É do conhecimento de algumas irmãs que o ano passado eu estive em Israel. Está fazendo um ano, mês que vem, em maio, que eu estive em Israel. E lá a gente pode ver como essas promessas que Deus tinha para Jacó alcançou a sua posteridade. O que Deus prometeu a Abraão, o Senhor cumpre até os dias de hoje. E ainda que Israel esteja passando hoje por um momento de guerra, por um momento difícil, as mãos do Senhor estão naquele lugar de forma extraordinária. Quando você vê um lugar, nós falamos de seca, mas nós não conhecemos uma seca na totalidade. Nós falamos de sede, mas nós não sabemos o que é ter que dessalinizar a água do mar para servir de alimento para nós. Então, nós, por mais que nós falamos de terra seca, a gente não entende direito o que é isso aí, porque moramos na fartura, moramos num lugar onde conhecemos as águas, onde conhecemos o bem da terra. Mas sabe, quando nós vamos naquele lugar, nós podemos mensurar o que é uma terra seca, o que é uma terra sem provisão de água. E mesmo assim, o Senhor fala para Jacó e dá uma esperança para ele, fala para ele: olha, eu vou derramar água sobre os sedentos. Isso na parte física. E na parte espiritual,
porque todo aquele povo foi contaminado por outros deuses, por outras nações, e se desviaram de Deus durante muito tempo. E trouxeram sobre os seus descendentes muitos males, muita seca espiritual, muita necessidade de que o Senhor olhasse para eles e continuasse com suas mãos sobre eles. Não é diferente nas nossas casas. Não é diferente a seca espiritual nas nossas famílias, nas nossas casas. Houve sobre nós, se nós formos olhar, não para a origem, mas para o nosso passado. Houve tantas histórias que trouxe sobre nós todos esses males. Hoje nós falamos no Desperta Débora e muitas vezes nos esquecemos que muitas mães Déboras não têm os seus maridos consigo. Muitas vezes nós nos esquecemos que muitas de nós geramos filho fora do casamento, fora da estrutura familiar. Viemos de histórias de religiões de matrizes africanas que trouxeram sobre nós um peso espiritual terrível. E estamos num país vivendo um momento em que está havendo uma romantização de muitos problemas que destrói a identidade dos nossos filhos. Mas não importa o momento que estamos vivendo, não importa as nossas origens ou passado, o Senhor é o mesmo Deus de Israel que nos promete uma transformação e uma mudança. E nós precisamos tirar os olhos das dificuldades, de tudo isso que nós estamos vivendo. Irmãos, há uns 2 meses atrás eu estive aqui no Desperta Débora fazendo um clamor pelo meu sobrinho Kleber, que estava em posse de traficantes, sendo procurado pela polícia. E hoje Kleber está vivo, porque a mão do Senhor está alcançando aqueles que esperam nele. Eu convido você que está sem esperança hoje. Eu quero me reportar a você que está com uma dificuldade hoje. A que tem uma tristeza hoje no seio da sua família. Que apesar do seu amor, apesar da dificuldade, apesar da esperança que você tem, muitas vezes você fraqueja. Eu quero te dizer que a promessa não é do homem, a promessa é de Deus. Se há uma seca na sua casa em uma determinada área, há uma água de Deus que está prometida para nós. Se há uma escassez espiritual na tua família, na tua casa, na tua vida, há uma promessa de Deus de derramar do seu espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu quero declarar sobre você esperança. Tenha esperança. Aguarde com esperança, com paciência, o que o Senhor tem sobre você. Confie nos teus joelhos. Confie nas promessas de Deus sobre aquela que anda de joelhos. Confie nas promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Confie nesse Deus que pode todas as coisas. Por acaso, operando Ele, quem impedirá? Ele vai derramar água nessa sede que há na sua casa. E Ele vai derramar do seu espírito sobre a tua posteridade. Bom dia e a paz do Senhor.